Pessoal, nós vamos tratar de um mito histórico. Séculos. Todas as vezes que a gente ouve falar do envolvimento lá atrás, do Império Russo dos Czares, depois do Império da União Soviética e agora da Federação Russa, quando a gente pensa na Rússia num campo de batalha, a gente assume que uma coisa nunca falta, uma enorme quantidade de soldados. Que a Rússia dispõe de um potencial em termos de soldados para mandar para a linha de frente que ninguém conseguiria imaginar. Talvez se a gente esquecer a Índia ou a China, mas não é o objetivo aqui de fazer essas comparações, mas sim de examinar com o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia, se de fato esse mito é sólido, o mito de que aos russos nunca faltarão soldados. Confira. Vladimir Putin teve uma conversa séria com o FSB, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, responsável pela inteligência no país. Putin ordenou aos agentes que fortaleçam a contra-espionagem para combater os serviços de inteligência do Ocidente. Уже говорил о том, что наши вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ другими нашими специальными службами. И его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан. Enquanto isso, em Bakhmut, o presidente Volodymyr Zelensky disse que os relatórios recebidos pelas forças ucranianas indicam que o grupo mercenário Wagner está usando os soldados mais bem treinados na batalha que tem destruído a cidade do leste da Ucrânia nos últimos meses. Mas isso pode estar chegando ao fim. Um relatório divulgado pelo Instituto para Estudo da Guerra mostrou que Putin pode voltar a ordenar novas convocações de soldados. Segundo o documento, o sistema russo recruta por ano 260 mil soldados. Com as campanhas voluntárias e a mobilização de setembro do ano passado, ainda deve haver pessoal com experiência militar e idade ideal para substituir as baixas. Putin pode precisar ampliar a convocação e obrigar um número maior de jovens russos a se juntar ao serviço militar. Mas ele será barrado pela demografia. Isso porque cerca de 800 mil garotos chegam à idade militar por ano na Rússia. Aumentar a convocação para muito além dos 260 mil soldados que já são forçados a servir o exército coloca em risco jogar jovens sem condições físicas em uma guerra, ao mesmo tempo que os exclui da economia russa. Ainda segundo o relatório, a mão de obra russa ilimitada para a guerra não passa de um mito. Putin já foi forçado a fazer escolhas difíceis para compensar as terríveis perdas que sua operação militar especial custou às Forças Armadas russas. E precisará fazer outras escolhas difíceis em 2023, se quiser continuar com a guerra. A aposta do Instituto é que a Rússia vai continuar com as mobilizações, ao invés de desistir. As medidas que Putin provavelmente precisará tomar terão um custo alto para a Rússia e para ele próprio, tanto na economia como na prestação de contas com a população. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Lorival, nós estamos tratando de um assunto fundamental quando se considera a guerra, e isso já desde Napoleão, que é a demografia. A teoria por detrás, não é a teoria, a constatação por detrás do estudo das condições da pirâmide demográfica russa hoje, pelos analistas ocidentais. Isso é importante que a reportagem do nosso correspondente Américo Martins está calcada muito na apreciação de analistas ocidentais. Eles olham para a pirâmide demográfica russa e dizem o seguinte: eles não dispõem desse irrestrito potencial de jovens para ser jogados no campo de batalha.
é o que está acontecendo. E é uma guerra terrestre, né, William, em que a questão da força terrestre, do exército, e por causa das doutrinas, né, da doutrina soviética, que é comum, dividida entre os dois países, é uma guerra que com muito dispêndio de tropas, né? E há um tempo atrás parecia que o tempo corria a favor da Rússia por causa dessa expectativa que havia de uma grande mobilização e de que os russos teriam tido tempo de treinar melhor os seus soldados e de aprender com a guerra, né? Mas foi uma época em que também não se sabia que o Ocidente daria tanques de batalha para a Ucrânia, né? Então, hoje, a avaliação é de que o tempo corre a favor da Ucrânia, porque esses jovens que estão sendo jogados para a morte pela Rússia, em Bakhmut, em Volodar e em todo esse fronte aí, são os jovens que não tiveram condições materiais ou intelectuais ou morais de fugir à convocação e que não se apresentaram como recrutas, como voluntários. Eles estão sendo arrastados para a guerra sem treinamento e sem equipamento. Hoje, a Rússia tem um equipamento bem pior do que tinha um ano atrás. Ela perdeu 1.600 tanques, né? E a Ucrânia, ao contrário, tem um equipamento muito melhor do que um ano atrás, e soldados mais bem treinados pela OTAN, 20 mil soldados treinados pela OTAN. E nesse período de um ano, a Ucrânia teve mais ganhos militares do que a Rússia. Ora, se a Ucrânia está tendo melhor preparo, melhor equipamento e a Rússia pior, e com o quadro atual a Ucrânia tem tido mais ganhos do que a Rússia, pela lógica, o tempo, então, corre a favor da Ucrânia. Com esse aspecto que você mencionou, que as táticas russas continuam sendo as do emprego maciço de gente. E de artilharia. Atrás, que não está conseguindo. As duas coisas que vêm no soviético. Agora, Daniel, você está dedicado hoje a entender posicionamentos do governo brasileiro em relação ao conflito do qual nós estamos conversando agora. O que você apurou? Bom, William, o chanceler Mauro Vieira está participando nesta semana da reunião de ministros das Relações Exteriores em Nova Delhi, na Índia, que é o país que preside o G20 neste ano. E ele se encontra hoje, amanhã já agora, em Nova Delhi, né? Estamos indo para o início da manhã. Ele se encontra hoje com Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, com quem ele só tinha tido um contato muito breve, telefônico, ali logo depois da posse do Lula. E lembrando que na Conferência de Segurança de Munique, 2 semanas atrás, Mauro Vieira conversou com o chanceler da Ucrânia. Então, esse contato agora há esse contato com Sergei Lavrov e, na sequência, com o ministro das Relações Exteriores da China. Também está aproveitando para fazer contatos com Índia e África do Sul, que tem na ONU se posicionado seguidamente em abstenção na votação das resoluções. Então, o que quer o governo brasileiro neste momento é aproveitar essa reunião na Índia para entender melhor a expectativa das partes e, de novo, se oferecer como interlocutor. Entender melhor as expectativas das partes, Daniel, a essa altura do campeonato? Pois é, dizem que é o seguinte: sem a pretensão de que acabamos de chegar, somos um novo ator no cenário internacional, um governo recém-eleito, e agora vamos ditar as regras, vamos ouvir antes. Minha pergunta, talvez, as palavras que têm sido ditas nos bastidores condizem com a prática do discurso em público? Lorival? Bom, essa reunião não vai dar em nada, né? Porque na semana passada já houve a reunião dos ministros das Finanças do G20 em Bangalore e não conseguiram fazer um comunicado final por falta de convergência mínima sobre a Ucrânia. Era uma reunião de ministros das Finanças e o tema da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, impediu qualquer tipo de acordo. Então, agora é uma reunião política de ministros das Relações Exteriores em que menos ainda haverá acordo. E há uma clivagem fundamental nas posições, de um lado, do Brasil, Rússia, China e Índia, o anfitrião,
e África do Sul, e do outro lado, Europa e Estados Unidos, que é o seguinte: não vamos negociar com a Rússia enquanto ela não retirar todos os soldados de todos os territórios da Ucrânia. E o Brasil e a China falam numa negociação sem pré-condições. Então é uma coisa, um diálogo de surdos, né? Não tem nada para ser apresentado em relação à Ucrânia. Daniel, em que medida nas conversas e nos contatos que você manteve com fontes do governo brasileiro, você identificou, prosseguiremos nessas propostas de um clube de paz, com países não diretamente envolvidos, tal como foi dito publicamente pelo presidente Lula, ou isso daí está morrendo sozinho? Não, a vontade do governo brasileiro é persistir nesse caminho. Teve um fato novo na sexta-feira, que foi esse documento, esses 12 pontos apresentados pela China. O governo brasileiro entende que tem pelo menos um ali que há condições de se avançar um pouco no curto prazo. Não sei se é factível ou não, mas é de que instalações nucleares, como a usina de Zaporizhia, não devem ser atacadas em hipótese nenhuma. Então são pequenos avanços ali que o governo brasileiro ainda tem expectativa de acontecer com base no que a China apresentou, por exemplo.